Boa noite, irmãos. Graça e paz. Não precisa nem pregar mais, né, irmão? Depois de uma palavra dessa. Muitas pessoas com muitos talentos, muitos dons. Amém? Quem ama Jesus aqui? Abre tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Hoje está do jeito que eu gosto, bem frio. Mas eu estou falando do ar, né? O culto está mais fervoroso. Quem estava aqui domingo a gente teve um momento poderoso da palavra de Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Estava falando hoje com o Céu. Tenho certeza que esse tempo aqui vai ser muito precioso. Essa conferência profética. Domingo a gente tem reunião de manhã. Reunião não é uma celebração, né? Só que um aspecto de mensagem diferente, voltado mais para liderança. Mas tem sido incrível. São manhãs de ativação. O profeta vai estar tocando aquela música lá. Quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços e te abraçar. Ainda me lembro Célio tocando, cantando Cirilo. Óleo, como diz pastor Oséias, é óleo velho que queima, né? São canções que marcam toda uma história, irmão. E quando você canta, ela toca o coração. Tem muitas músicas, até atuais, que não falam muito da palavra, assim, que não. Mas tem música que parece que nos leva para aquele lugar de adoração, onde a gente. É incrível isso. E as músicas do Cirilo não tem como escutar Cirilo e não lembrar de Célio, né? Tanto é que é Cerílio, né, pastora Rosa? Cerílio. Vocês vão conhecê-lo. Romanos 10, 17. A gente vem falando muito sobre a questão da mentalidade, né? Da nova aliança. Porque a gente já é pleno em Cristo. Somos um com Ele. Como Ele é, nós já somos. Amém? Então, às vezes a gente escuta essa palavra crescendo espiritualmente. É como se seu espírito fosse crescer. Seu espírito já é pleno com Ele. A única parte nossa agora que sofre transformação e modificação é a nossa mente ou mentalidade. Porque toda uma vida foi programada de acordo com o sistema desse mundo para a gente pensar de uma maneira. E aí vem Paulo dizendo em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. A palavra se conformar ali é se moldar. Não se molde, porque Deus não te fez para ser um molde, para ser uma forma, né? Deus te fez para ser, na verdade, o espelho dos céus. Amém? Não o espelho da criação. E toda a vida nós fomos espelhados pela criação decaída. Mas agora nós temos a imagem perfeita que é Cristo, para nos transformar dia a dia. E renovação da mente não é um dia, é uma jornada, é um estilo de vida. Isso é muito importante. Uma mente renovada permite que você enxergue com os olhos da fé. Muitas pessoas vêm para o reino, estão no reino, mas com a mente contrária ao reino. É por isso que Paulo fala: não se conforme. O mundo tem uma maneira de pensar sobre tudo, mas que não é bíblica. A carne humana, sem a vida de Deus, ela adquiriu padrões que não são bíblicos, que não são a vontade de Deus para nós. E por isso que na carne não está o nosso potencial, mas sim andando no Espírito. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele disse: me admiro-me tão depressa vocês saírem da vida do Espírito para a carne. Ele falando do estilo da nova aliança, uma vida baseada na graça de Deus, onde você anda na aliança certa, e agora um estilo de vida confiante no seu próprio braço, nos seus esforços ou nas obras mortas, até coisas boas que você faz para Deus, tentando obter a justiça de Deus. Como eu falei aqui domingo, você pode, o que é uma obra morta? É eu orar a Deus para ter uma posição correta, para ficar correto diante de Deus. Não, nós não oramos a partir dessa base. A oração ela é importante na nova aliança, mas não é a oração que me mantém correto diante de Deus. Foi Jesus que me manteve nesse lugar. Amém? A Bíblia diz em Colossenses que ele, verso 21, que ele nos tornou, capítulo 1, verso 21, que ele nos tornou digno
nos tornou herdeiros e dignos de participar da herança dos santos. Amém? Hoje você tem um meio legal. Essa posição que você ocupa em Cristo, ela é legal por causa do que Jesus fez. Então nós oramos a partir de que base? De que nós já estamos corretos diante de Deus. E porque Ele me ama, com o entendimento do amor dEle, você pode orar. E não uma oração, Deus que está no céu. Deus, ó Deus que está nos céus. Olha a distância dessa coisa. Não, Ele habita em mim. Amém? Ele veio para ficar. E Ele permanece. Aleluia. Então vamos. Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vê que coisa tremenda. E assim a fé vem pela... A gente precisa de pregações ungidas, que preguem a graça de Deus. Perceba, pela pregação da palavra de Cristo. A palavra de Deus é toda a Bíblia, mas a palavra de Cristo, Paulo está falando da nova aliança. Não estou dizendo que a Bíblia não é importante. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todo o Velho Testamento tem revelação de Jesus para nós e tem voz profética, que se cumpriu historicamente em Israel e se cumpre em nós profeticamente. Mas as doutrinas para a igreja estão nas cartas e epístolas. Nós somos gente da nova aliança. E a nova aliança começa onde? Em Mateus? Não. Atos capítulo 2. Na descida do Espírito Santo, inaugurou-se uma nova aliança, que é baseada na bondade e fidelidade de Deus, do seu favor imerecido. Então é importante saber disso. O Senhor falou algo muito forte comigo hoje, sobre algo interessante, conversando com uma pessoa, e o Senhor me lembrou isso, que muitas pessoas pregam sobre a graça de Deus, mas não confiam na graça de Deus. Quando as pressões realmente vêm sobre a tua vida, você vai saber se confia nessa graça ou não. Não é falar bonito sobre a graça, mas é confiar nela diante das tempestades. Amém? É aí que você sabe se aquilo que você crê está ajustado. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 4 que as pressões só revelou o coração daquele povo, que foi os incrédulos que não entraram na terra prometida, porque escutaram a promessa e não misturaram com fé. Então fé na nova aliança não é um esforço humano, é um fruto do Espírito. E Paulo, falando aos Gálatas, ele diz que nós tínhamos esse problema com o céu pela falta de fé, até chegar Jesus. Quando Jesus vem, nós deixamos de estar debaixo do tutor da lei e agora estamos debaixo de uma nova aliança, e Jesus é a resposta para a nossa falta de fé. Agora Ele habita em nós, nós temos já a fé do tipo de Deus. Eu só preciso aprender a ativar ela. Amém? Então, só há um fundamento para a fé. Qual é? Diga a palavra viva. Irmão, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, a gente precisa entender que aquilo que eu estou ouvindo é muito importante com relação à fé. Porque o que eu estou ouvindo pode me tornar dependente de Jesus ou de mim mesmo. Quer saber se você está ouvindo a mensagem certa? O que você escuta deixa você dependente de você ou de Jesus? Te faz ser dependente dos seus esforços? Porque às vezes eu vejo pessoas que têm um resultado extraordinário, assim, pessoas que pregam muita sabedoria, mas não manifestam o poder de Deus. Não expulsam um demônio, não curam um doente. E o que me chama a atenção é que eu não consigo ouvir um pregador que não crê no sobrenatural. Hoje tem muita gente vendendo curso na internet, e realmente é maravilhoso, ajuda muitas pessoas, mas a mensagem de autoajuda, ela não traz revelação do que Jesus fez. Ela ajuda a alma da pessoa, porque quando você trabalha só a parte da alma, você pode até melhorar o homem natural, mas Jesus não melhorou o homem natural, Ele te fez uma nova criação. E esse ser da nova criação se alimenta da árvore da vida, que é Cristo. Só a revelação de Jesus, porque a gente precisa entender que até Jesus vir, até o novo nascimento, a vida da carne, segundo Levítico, estava no sangue. E é por isso que todo ser humano que nascia, já nascia sob pecado. Toda a raça humana, de Romanos 5:12, diz que nasceu pecadora, porque vem do sangue decaído. Mas Deus agora fez um segundo Adão,
para substituir o primeiro. Tinha que ser igualzinho, então Jesus vem igualzinho a Adão era, e ele substitui Adão, e quando ele morre, que ressuscita, ele inaugura agora uma nova espécie. E essa nova espécie não é sustentada pela vida da carne e no sangue. E é por isso que essa nova espécie não se alimenta. Paulo até diz aos Gálatas: ei, pera aí, nós temos duas mães. O mesmo Deus, mas com duas mães, H e Sara. E a gente está vivendo isso na igreja. O mesmo Deus, Pai, o mesmo Pai, Abraão, que é uma figura de Deus, mas com duas alianças. Muita gente debaixo de H e muita gente debaixo de Sara. Ele diz: quando alguém nascer de novo, se certifique de colocar essa pessoa no colo da mãe certa. Por quê? Porque Mefibosete quebrou as pernas. Porque quando ele soube a notícia dos inimigos que estavam vindo, que disseram até que era Davi, porque ali já é uma mensagem errada sobre Deus. Lembra que toda a vida a gente escutou que Deus queria pegar, esfolar, matar, e esse tipo de pregação, Davi nunca teve algo no coração dele com relação a Saul, com relação a Jonathan, com relação ao povo judeu. Davi nunca quis pegar Mefibosete nem ninguém, mas o boato que soltou-se naquela época é que Davi queria matar Saul, queria acabar com eles. Então quando escutou o barulho, Saul morreu, e Davi agora está vindo para destruir. A primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que a criada pegou Mefibosete, botou no colo e correu. O que aconteceu? Ela tropeçou e caiu. E quando caiu, ele quebrou porque estava no colo da escrava e não da mãe legítima. Quando alguém que nasce de novo é colocado no colo da escrava, a lei, as pernas atrofiam. A vida espiritual é atrofiada, não cresce, não desenvolve. Mas quando a mãe legítima, quando colocado no colo da mãe legítima, pode ter certeza, o puro leite genuíno fará essa pessoa desenvolver-se. O maior problema da igreja hoje não é o diabo, ele já foi vencido, é a mistura. A mistura é tão terrível que Paulo, ele nunca pegou os coríntios que estavam na carne. Você vai ver, no Corinto havia pecado de adultério, vários tipos de pecado, porque o pecado, gente, nunca impediu a graça de Deus agir. Romanos 5, verso 20, por favor. Eu não estou dizendo que pregando isso, eu quero que você peque, tá? Até porque através disso você vai entender que a graça não deixa de operar por causa do pecado. Porém, a graça é o único meio que Deus usa para parar o pecado. Vamos lá. A lei foi instituída para que a transgressão. Então a lei mosaica, a gente pensa assim, mas se eu pregar a graça, o povo vai pecar. Então a gente tem que pregar lei, ou misturar lei com graça. É aí onde está, as pessoas não tiveram a revelação da graça. Muita gente queria fazer o que quer da vida, aí usa a mensagem da graça, ou a palavra graça, que não é revelação, porque Paulo, ensinando aos Gálatas, diz que andar na graça é andar pelo Espírito. Tanto é que ele diz, vocês andavam no Espírito, mãe Sara, e agora andam pela carne, que é o esforço. Porque a gente nunca vê justiça própria como pecado. O maior problema de muita gente, até os pregadores da fé, palavra da fé, é que eles não têm revelação de justiça própria. E muitas vezes as pessoas estão usando o esforço para fazer a fé crescer. E a fé não cresce com esforço humano. No Evangelho se revela a justiça. A fé genuína é fé para a justiça. É crer que você é justo. O padrão para Deus te abençoar é a justiça de Cristo, não as suas obras. Amém? Esse é o padrão dos céus. Quanto mais eu creio que sou justo. O problema é o seguinte: quando você faz tudo certo, você crê que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque de certa forma você crê em suas obras. Mas quando você erra, você não acredita mais. Então você não crê que é justiça. Deixa eu te explicar. Você ora, jejua, faz tudo certinho. Então você acha, agora Deus vai me abençoar. Então tua fé está deslocada. Vocês têm que ter um entendimento de antes de enfrentar o câncer ou qualquer doença ou qualquer problema, Deus já te colocou em um lugar de vitória. Para de tentar ser o que já é. Isso é esforço. Se eu tentar me curar, eu estou saindo do lugar que Jesus conquistou para mim. Se eu tentar ser próspero, eu estou saindo. Eu tenho que ter esse fundamento aqui, que eu fui colocado já em um lugar de vitória. Amém? Antes de começar sobre qualquer área da vida, você já está no lugar de vitória. E da vitória parte para a vitória. Amém? Então, esse tipo de entendimento é o que o diabo usou desde a queda. Ele disse, se você comer vai ser como Deus. Então vai fazer você tentar ser o que é, ou tentar você buscar aquilo que já lhe pertence. E tem um monte de gente na igreja fazendo esse tipo de coisa, indo atrás daquilo que já é seu.
Tanto é que na parábola do filho pródigo, o pai olha para o mais velho, quando ele disse: esse teu filho gastou tudo que você deu a ele, gastou sua herança à volta, eu estou esse tempo todinho contigo e tu nunca matou um cabrito para mim, para eu me alegrar com meus amigos. Na verdade não era nem se alegrar com o pai, ele não conhecia o coração do pai. O pai disse: filho, tudo que eu tenho é? Ele tinha porque era filho. Amém? Um herdeiro, para herdar, ele precisa ser filho. Não é o que eu me esforço, não é o que eu faço, é por filiação. Você se torna essa coisa. Agora olha o meu tipo de oração. É pela identidade? Ou minha oração é movida pela escassez? É por isso que o reino não responde. Porque o reino não responde à escassez. Você ora pedindo prosperidade, mas você manifesta escassez nos seus pensamentos e crenças. Não quem você é nele. Ele responde a quem você é. É por isso que quando Jesus olhou para o mar, ele obedecia, porque ele sabia quem ele era. Muitas vezes você ora sem saber quem é e quem Deus é. Ora a partir de um sistema religioso que te ensinou a sobreviver, resistir para depois ir para o céu. Não, meu irmão. Nós não estamos aqui para... E parece que fé... eu quando chegar no céu eu vou contar nuvem. Não, aqui é um treinamento. Você não vai para o céu para ficar contando nuvem e nem cantando num coral. Deus está te ensinando o estilo de vida da fé de governo. Amém? Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para reinar em vida, é governo. Quando você não reina, quem reina é a falta. Em Adão, já dizia a música de céu, a morte reinou, mas em Cristo quem reina somos nós. Agora tem que parar de ser um jargão e virar um entendimento. Então, essa nova criação não se alimenta, não é sustentada pela vida da carne no sangue. Olha Romanos 5, então vamos lá. O maior problema da igreja é a mistura. Mas pior do que um comportamento errado é a pregação errada. Porque para se comportar errado, a pessoa está crendo errado. A crença vem antes da ação. Tudo que fazemos vem baseado em que você nunca vai viver acima dos limites da sua crença. Toda a nossa vida, sério, é baseada em nossas crenças. Todas as nossas convicções estão lá. E coisas que você nem sabe que acredita. Então vamos lá. Paulo diz que a lei foi instituída para a transgressão. Ou seja, ela veio para aumentar o pecado e não para parar o pecado. Para o homem ter consciência que era pecador, senão ele nunca ia precisar do Salvador. Se eu digo para Renata, Renata, o banco ligou lá para casa dizendo que tu está devendo 5 milhões nos Estados Unidos. Ela não vai nem se preocupar, ela não tem essa dívida. Mas se eu disser para ela aqui que ela está devendo 50 no Brasil e ela está devendo mesmo, quando ela receber o coração, né, ela vai querer disparar. Léo vai ter calma. Porque ela sabe que tem. Então, mas se eu disser assim, Renata, paguei teus 50 milhões de dívida dos Estados Unidos e ela não tem a dívida, ela nunca vai dar valor a isso. É por isso que Jesus, falando daquela pecadora, ele disse assim, quem muito sabe o quanto foi perdoado, muito ama. Uma pessoa que sabe que foi perdoada, ela não vai sair por aí fazendo o que quer, ela vai amar muito mais a Deus. Lembra da pecadora que lavava os pés de Jesus e enxugava com os cabelos, que Simão, um fariseu, ficou indignado porque ela estava gastando tempo ali nos pés de Jesus. Jesus disse, eu entrei na tua casa, tu não me beijasse com ósculo santo, nem lavasse meus pés. E essa mulher, desde que entrou, chora, porque ela sabe o tamanho do perdão. O perdão te leva à rendição e à gratidão também, porque você sempre vai dar o que se vê recebendo. Você não sabe o que fizeram comigo, aí você vai dar o troco, agora eu vou dar igualzinho. Não sou reflexo do que eles fazem, eu sou reflexo das minhas crenças. E ainda que ele fez errado, eu vou fazer certo, porque eu sou assim, eu não sou refém deles. Amém? Você sempre vai dar o que se vê recebendo. Por isso que a Bíblia diz que na nova aliança não é você que ama Deus primeiro, como a lei mosaica dizia, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A capacidade de amar o próximo vem do amor de Deus. Por isso que só tem 2 mandamentos na nova aliança. Quais são? Amar e crer. Que não vem de nós mesmos. Ninguém consegue, na força e no esforço, amar com esse amor. É uma capacidade dada por Deus. E crer também. É Ele que coloca a fé em nosso coração. Amém? E a palavra que desenvolve essa fé é a fé dele, o Espírito dele, a palavra dele. Que coisa, né? Tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5,18.
que nos reconciliou consigo mesmo. Não o mundo nem a igreja evangélica. Deus não é evangélico. Então vamos lá. Então não mistura a lei com graça. Marcos 2 diz que não se coloca vinho novo em odres, ele vai estourar. Essa coisa da doutrina é algo tão sério que Paulo aos Coríntios, ele não ficou zangado com eles porque estavam pecando. Paulo escreve a carta ensinando a identidade deles. Pode ver que a carta de Corinto começa: os santos e amados em Corinto. Ele representa a identidade. Por quê? Porque muitas vezes nós permitimos que o nosso comportamento determine a nossa identidade. Os hábitos, o dia a dia. Mas quando eu entender minha identidade e permitir que ela determine o meu comportamento muda. Por isso que as pessoas tentam mudar o comportamento, mas não conseguem. Porque o comportamento é só o fruto. Mas a raiz precisa mudar. Eu preciso, na minha mente, na minha mentalidade, entender que a raiz mudou. Amém? Eu agora sou um com Ele. Por exemplo, você não diz agora: eu não posso fazer isso. Diz: eu não preciso. Porque eu estou em um lugar superior. Deus não te libertou do pecado. Deus te fez morrer para Ele. Deus te libertou da lei. Romanos 7, verso 6. Da lei mosaica Ele te libertou, mas do pecado Ele te fez morrer. Então vamos lá. A lei aumentou. Verso, aí a Bíblia diz: mas onde abundou o pecado, superabundou. Então o pecado impede a graça de operar? Não. Mas a graça impede o pecado. Romanos 6,14. Então quando a revelação da graça chegar e as pessoas entenderem e viverem pela graça, o que é que vai acontecer? Romanos 6,14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre, pois não estão debaixo da... Por quê? Porque o primeiro pecado as pessoas não percebem, é o esforço. Adão, quando pecou, ele não adulterou, ele não roubou. Qual foi o primeiro pecado de Adão? Incredulidade, que gerou o quê? Justiça própria, folha de figueira. Esse tipo de raiz de pecado ninguém ensina. Na igreja evangélica as pessoas sempre estão buscando pecado de adultério, pecado da mentira. Só que Deus nunca pegou um pecado e colocou como maior do que o outro. Só tem um pecado que leva o povo para o inferno, a incredulidade, amém? Só que vamos lá, pecado para Deus é tudo igual. A mulher foi pega em adultério, João capítulo 8. Quando se aproximou de Jesus, e as pessoas perguntaram a Jesus: e aí, na lei mosaica diz quem quer apedrejar? E você diz o quê? O que é que Jesus disse? Quem nunca pecou. Ele não diz quem nunca adulterou. Se ele diz quem nunca adulterou, então a medida da lei é sobre adultério. Mas quando ele diz quem nunca pecou, coloca todos os pecados na mesma classe. Ou seja, todo mundo está sob o mesmo lugar que ela está. Quem julgou ela? Ninguém. Só que Jesus atirou uma pedra de revelação. Quando ele diz vai, não peques mais, ali é uma palavra rema. E a gente às vezes chega para os outros, vai no... Só que antes disso ele disse: eu não te condeno. Depois vai, não peques mais. É a capacidade da não condenação, a revelação do perdão que faz uma pessoa agora parar de pecar. Aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus com os cabelos, Jesus disse para Simão: ó, tá vendo essa mulher aqui? Ela entendeu o tamanho do perdão, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Eu já vi pessoas cometer atrocidades na igreja, e para causa dela ela queria misericórdia. Mas quando começa a não errar naquela área, começa a julgar todo mundo. Só que a gente, errando ou não acertando, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Amém? Só existe um juiz, é Deus. Você não está mudando a tua vida, vai mudar a dos outros. Nós somos sacerdotes. E o papel do Antigo Testamento do sacerdote era analisar o cordeiro para ver se ele tinha defeito, mancha, era branco, era aleijado. O papel do sacerdote da Nova Aliança não é olhar para os ofertantes, é olhar para a oferta. E a oferta é Jesus, ela é perfeita. Amém? Então vamos voltar aqui. Então, 1 Coríntios 15, verso 56. Eu estou colocando o fundamento de novo porque as pessoas vão esquecendo disso. E não pode misturar. Então Paulo aos Coríntios fez o que com os coríntios? Ficou zangado com eles? Não. O que é que Paulo fez? Paulo combateu o pecado. Porque o pecado endurece o coração. Amém? Quem está entendendo isso? Uma pessoa que vive constantemente pecando, mesmo tendo nascido de novo, isso vai prejudicar ela. Por quê? Porque ela vai endurecer o coração dessa pessoa. Então Paulo agora, aos coríntios, apresenta a identidade deles, mostra o filé, tira o povo do osso. Lembra do domingo que eu falei do cachorro? Como é que tira o osso do cachorro? Mostrando o filé. Olha quem vocês são. Olha o que Deus fez por vocês. Vocês vivem uma vida mais excelente do que essa. Isso não é vida, vida é essa. Agora o Gálatas não.
Paulo chamou de loucos, insensatos, zangados. Paulo disse: eu queria saber quem vos enfeitiçou. A palavra original grega ali é castrar, capar o cara que fez isso. Indignado que ele estava. Porque ele disse: vocês saíram da mensagem que ouviram, que eu fundamentei vocês, para um outro evangelho, que não é o evangelho. Só existe um evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é quem? É a lei. Vocês estão entendendo isso? Então, uma mensagem com mistura, ela é muito pior do que um comportamento errado. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine aqui que você está cheio de roupa suja na sua casa. E a roupa está fedendo. No seu quarto lá. Naquele cesto grande, que já não cabe no cesto e transbordou para, né? Quem aqui passa muito tempo para lavar roupa? Mas você tem uma máquina de lavar em casa. Você vai se preocupar com a roupa? Por quê? Porque à medida que vai colocando na máquina, ela vai fazer o quê? Lavando e vai deixar tudo. Mas se a máquina quebrar? O que é que Paulo entendeu com os coríntios? Vocês estão pecando, beleza. Mas eu vou apresentar para vocês a máquina de lavar roupa. A obra de Jesus. A identidade de vocês, o que Cristo fez. Amém? A máquina de lavar. Só que o que é que os Gálatas fizeram? Jogaram a máquina fora. É por isso que Paulo está indignado. Porque o pecado não vai impedir a graça. Mas a graça vai impedir o pecado. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais roupa para lavar. Que a máquina vai lavar tudo. Amém? Só que se tirar a máquina de lá, o que é que vai acontecer com a roupa suja? Vai aumentar. E esse é o problema. De misturar a mensagem. Porque pregar a lei mosaica direto, todo mundo vai ver logo, isso é lei. Mas a mistura é muito sutil. E Paulo percebeu isso. E disse: alguém vos enfeitiçou. E todo dia o diabo tenta enfeitiçar nosso coração para sair da graça de Deus. Na graça você não vai conseguir. Não, pelo contrário, deixa eu te dizer. Confia na graça de Deus. Deus olhou para Paulo e disse: a minha graça te basta. É um dia de cada vez e ela é suficiente para te sustentar. E deixa eu te dizer, Deus nunca vai te levar para um lugar onde a graça dele não pode te manter. Olha para alguém que está do seu lado e diga: quanto maior for a dificuldade, quanto maior for o problema, maior a medida de graça para essa situação. Você observa isso na multiplicação dos pães. Houve 2 multiplicações em Marcos. A primeira multiplicação foi quantos pães? 5 pães e 2. E tinha quantas pessoas? 5.000 homens, sem contar mulher e criança. A segunda multiplicação tinha 4.000 pessoas, não foi? 4.000 pessoas, mas tinha quantos peixes? 7 e uns peixinhos. Tinha 7 pães e uns. Então tinha menos gente e mais provisão. A Bíblia diz que sobrou só uns pães. Agora onde tinha menos provisão e mais gente, sobrou 12 cestos. E eles comeram tanto que queriam. Quanto mais o problema piora, mais Deus gosta. Porque aonde há força do homem, a graça não opera junto com ela. Alguém está morrendo, nadando e começa a se afundar, afogando. Aí vai o salva-vidas salvar o cara. Quando chega lá, se ele tenta resistir para ser salvo, ele consegue ser salvo? O que é que ele precisa fazer para ser salvo? Parar de tentar se salvar. Sabe por que a graça não opera na vida de muita gente? Porque você não para de tentar se salvar. Quando Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel, em Juízes capítulo 12, Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Gideão e disse: tu salvarás Israel. O que é que ele disse? Eu sou o menor, da tribo menor, dos menores. Como eu? Deus olhou para ele, o anjo olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E é nessa força que eu vou livrar Israel. Qual era a força dele? Sua incapacidade. Porque se houvesse força nele, não operaria o agir de Deus. Todo mundo saberia que foi o homem que fez aquilo. E é tão provável isso que quando ele vai para a batalha, ele vai com 32.000 soldados. A gente tem uma tendência de quanto mais recurso e mais confortável nossa situação, nosso problema tiver, a gente acha que a coisa está melhor, né? Mas às vezes parece que Deus espera que a coisa piore para você parar de confiar em você mesmo. A graça de Deus não opera junto com o esforço. Só que a gente não usa esforço como pecado, que é a justiça própria. Eu não estou dizendo que o esforço... Paulo disse que trabalhei mais que todos.
como? Eu não, a graça com. E aí você tem uma capacidade dada por Deus. Até o ato de ser generoso, de dar oferta, de semear em alguém, é uma capacidade da graça. Se ninguém semeia em ninguém, então a graça não opera na tua vida. Por isso que você não semeia. Os macedônios, eles semeavam a partir de uma capacidade dada pela graça. Que conversa é essa que a graça agora... Não, a graça se torna muito mais generoso. Porque ela abre o teu coração. O jovem rico, pela lei mosaica, chegou diante de Jesus e disse o quê? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, pratica todos os mandamentos. Desde criança, pratico, dizendo, se gabou. Eu pratico tudo desde criança. Aí ele entra pela lei. O que eu devo fazer? O que é que a lei aponta para o homem? O que nós vamos fazer? Sempre que a lei está em ação, é a ação do homem. Sempre que a graça está em ação, é a ação do Espírito. É Deus primeiro fazendo e capacitando você em segundo. Irmãos, a obediência na nova aliança é importante. Mas ela não é primária, é secundária. Ela é resultado da obediência de Jesus. O que é primário na nova aliança é fé. Amém? Até a minha obediência é ato de fé. Porque creio agora, me movo naquilo que ele falou. Amém? Mas na lei mosaica não tem fé, só obediência. Tinha que obedecer o mandamento e acabou-se. Tem esse negócio de crer. Tinha que obedecer. Só que ninguém conseguia, porque a capacidade nossa vai errar na lei. Amém? Então muitas pessoas não compreendendo isso, não entendem. Então vem um jovem rico, chega diante de Jesus tentando justificar-se pelo que deve fazer. O que é que Jesus disse? Porque quando a lei entra em cena, ela vai mostrar o que está faltando. Sempre vai apontar para o que falta. Se você está orando e algo diz para você assim, você tem que orar mais. Tem que orar mais, esperar mais. Esse é o sistema religioso. A nova aliança diz, já é teu, você já é filho. Está na hora de se levantar e possuir, lambando, receber. Você não precisa esperar mais nada. Porque 1 Coríntios diz que todas as promessas de Deus já tem um sim e um amém. Todas, só tem uma que não tem ainda. É o corpo de glória. A gente não sabe o dia que vai receber esse corpo, porque ninguém sabe o dia do arrebatamento. Mas as outras promessas já tem um sim e um amém. Para de empurrar para o futuro que já é teu. Fé para o presente, amém? É um dia de cada vez. Falei para vocês domingo, Davi não sabia o que estava acontecendo na batalha. O pai o enviou. A gente quer saber tudo, não, só vai para o que Deus está dizendo. Continua. Quarta-feira, para tudo e vai para a celebração. O que é que vai? Não sei, só sentindo de rir, eu vou. Vai levar pão e queijo. Ele pensou que ia servir os irmãos. E lá estava um trem daquele. Amém? Mas aí ele sabe quem é, sabe quem Deus é. Aí olha para as circunstâncias e vê oportunidades. Me lembra de Gideão, Célio. Vou encerrar. Então vamos lá. A graça de Deus não tem como misturar lei e graça, não é isso? Fala assim, é o jovem rico. Aí o jovem rico chega e diz para Jesus. Jesus disse o quê? Vende tudo que tem e segue-me. Jesus não queria empobrecer o cara. Jesus queria mostrar que o coração dele estava no dinheiro. E uma vez eu falei isso para vocês. Uma vez eu estava chorando, orando. E quando abri a Bíblia, Mateus 6, verso 24. Não tem como servir a Deus e a mamão. Eu na hora está repreendido. Isso não é para mim não. Eu sou generoso, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu já paguei conta, já fiz assim. Deus disse para mim, veja o motivo do seu choro se não é dinheiro. Mamon exerce controle sobre suas escolhas, sobre suas ações. O que você está decidindo agora está relacionado ao que o dinheiro está te pressionando, ou realmente está sendo guiado por mim? Ou você se move pela condição natural ou pela posição em Cristo? As minhas decisões são pressionadas pela pressão. Eu decidi, eu vou mudar de cidade porque aqui não tem emprego, ou porque eu tenho que mudar de cidade porque Deus disse vai. Porque Isaac, Deus disse, fica em Gerar. Estava seca para torar a terra. E ele plantou semente sem água. Porque o que faz a semente germinar não é o lugar, não é a água. É aquele que te mandou plantar. Deus muitas vezes não vai nem usar banco para fazer algo. O problema é que tua mente não consegue conceber. É por isso que ela precisa ser alinhada com o sobrenatural. Quando é que eu sei que minha mente ficou renovada? Quando aquilo que é impossível se torna lógico. Tá bom. Quando é que eu sei que... é porque eu falo rápido. Quando é que eu sei que minha mente ficou renovada? Quando aquilo que é impossível se torna lógico. Virou lógico. Agora alguém olha para você, tá doido? Tem quanto no bolso não? Como é que tu vai comprar um apartamento desse valor? Não tem lógica. Não, eu tenho uma palavra. E a palavra é, vai lá e desaposta os gigantes. Pisa o pé, entra, vai.
Vai sem, porque eu não vou movido pelo que eu tenho. Se eu fosse me mover pelo que eu estava no bolso, acabou-se. Não tem como entrar. Mas tem uma palavra. E é interessante, Deus me disse hoje. Percebeu que tudo aquilo que eu dei uma palavra para você, o diabo está tentando fazer você abortar, mas percebeu que foi sustentado. Meu Deus do céu. A igreja pode passar o perrengue que for, mas Deus nunca deixou de pagar o aluguel. Por quê? Porque foi uma visão criada por Deus, não por você. A provisão está na visão. Se eu caminho debaixo de uma visão divina, a provisão segue. Não haverá esforço, porque tudo já faz parte do plano. Abraão não ficava atrás de lugar abençoado para ser abençoado. Pelo contrário, Ló vai se separar. Ló, quando você sabe quem é, você escolhe para onde tu quer ir. Aí ele olha para Sodoma e Gomorra, viu os pastos verdejando e disse: oxe, Abraão se lascou. Eu vou pegar o melhor lugar. Só que o melhor lugar não é aquele que é atrativo para os olhos naturais dos sentidos. O melhor lugar é visto pela fé. Porque Hebreus 11:23 diz que pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque havia tesouros maiores. Havia um tesouro do Egito, sim, a maior potência do Egito, o reino mais poderoso, neto de Faraó, criado com toda a ciência do Egito, para ser o futuro sucessor dos faraós. Mas Moisés descobriu o tesouro de Cristo. Paulo também, tanto é que ele diz em Filipenses capítulo 3, eu tenho por perca todas as coisas para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. E quando eu descobri Cristo, eu percebi que o que eu aprendi com Gamaliel, o que eu aprendi com a lei judaica, as tradições, minhas línguas poliglotas, tudo que eu entendi é esterco, é nada comparado à excelência desse conhecimento, desse reino, dessa grandeza, dessa obra consumada. É poderosa a mensagem do Evangelho. Viver pelo Evangelho, não pelas crenças do passado. Às vezes a gente conheceu a nova aliança, veio a informação, se alegramos, a semente veio. O problema é que a gente está deixando de roubar a semente. Paulo entrou de uma forma naquela vida que Paulo preso disse: eu sei ter sem não ter. Que estrutura, gente. Não é ter uma aposta, porque o sistema desse mundo diz: se você tem uma aposta, você é feliz. Às vezes a pessoa compra um carro não para ele, para os outros. Porque ele tem uma crença de aceitação. Tem que ter aquele carro para que as pessoas... Não é isso que Deus está dizendo. É tendo ou não tendo, está bem. É a suficiência de Cristo, cara. Não tenho minha vida como preciosa. Viver é Cristo, morrer é lucro. Em Paulo, Filipenses, eu leio Filipenses 3 e começo a chorar. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? O cara era... Depois de Nicodemo, não tinha ninguém feito Paulo na lei mosaica. Aí ele disse: nazireu desde criança, irrepreensível. Sabe o que é alguém irrepreensível na lei? Caramba, esse cara era praticante da lei mosaica de uma maneira que... Aí ele começa a mostrar: o viver é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive. O problema é que a gente não permite que a vida de Cristo, por causa do esforço, porque sempre as pessoas estão combatendo esse pecado que é adultério, mentira. Beleza, é ruim isso. Se você adulterar, não estou dizendo que isso é bom. Diante de Deus você está perdoado, mas diante da família você vai ter problema. Diante de se mentir, as pessoas vão perder a confiança em você. Diante de Deus você é perdoado e Deus te vê como filho, amém? Por isso que Paulo está dizendo aos Colossenses: não mentir, aquilo não é um mandamento, aquilo são instruções, porque não combina com Cristo, não combina com você mais, amém? E até porque perde a confiança dos outros, acabou. Se alguém que mente, alguém nem confia nele. Mas diante de Deus tua posição não muda por causa do que Cristo fez. Mas diante dos homens tem uma nuvem de testemunha. Paulo fala sobre a corrida, 1 Coríntios 9. Eu não corro como alguém que soca o vento. Eu corro com um propósito. Para quando pregar, eu esmurro meu corpo, para quando pregar não ser reprovado pelas pessoas. Porque as pessoas vão experimentar da água que primeiro você bebe. A gente quer dar uma água no povo que a gente nunca bebeu. Isso é doutrina sem vivência. Porque a gente tem um povo doutrinado, mas não um povo transformado. Queremos que o mundo ouça a nossa doutrina, querendo que as pessoas se convertam a ela, mas nós não se submetemos a ela. Aí é religião. Então o jovem rico quer o quê? Se justificar pela lei. A lei entrou em cena, o que é que Jesus faz? O que falta? E ele aponta para onde? Onde o coração do cara estava. De cara, dinheiro. Mamon reinando na vida do cara. E ele disse: não, eu estou cumprindo tudo. Porque são mandamentos externos. A graça não trabalha do externo para dentro.
A graça, o evangelho, trabalha na essência do ser humano. Não é mudar de igreja, é mudar de natureza. É mudar de essência. É na raiz que Deus vem trabalhar. Não é um remendo. Por isso que eles não colocam remendo novo e pano velho. E é o que a religião faz. Imagina que você tem uma roupa. E essa roupa, você passou 10 anos com ela. E à medida que ela se rasgando, você vai botando remendo. Chega um ponto que não tem mais remendo. É a justiça própria do homem. O homem tentando se justificar. Vê que coisa horrível aos olhos de Deus. Folha de figueira, você lá apresentado com essa roupa. Não, Jesus já te deu uma veste nova. Agora, se não tem as crenças estabelecidas, você vai ainda estar já nesse lugar em Cristo. E você vai tentar ser o que é. É a tentação do Éden. Tentar, o diabo vai sempre mover você para essa doutrina. Tentar ser o que já é, se esforçar para ser o que é. Obter o que já tem. E sem perceber, as coisas não se manifestam. Por quê? Porque a crença está desajustada. Agora vai, capítulo 18, jovem rico. 19, Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, miserável. Subiu na árvore para ver Jesus. Quando você foca em Jesus, aí a Bíblia diz: Jesus, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Entra na casa dele sem dar nenhum mandamento, sem dar lei, sem dar nada. Onde a graça entra com revelação, ela abre o coração. Zaqueu na hora se levanta no meio de todo mundo. Jesus não mandou ele fazer isso. Disse: a partir de hoje eu vou dar em dobro tudo que eu tirei das pessoas. Eu vou pegar metade dos meus bens e doar para os pobres. Jesus mandou o jovem rico doar aos pobres. E ele fez o quê? Baixou a cabeça e foi embora. Naquele dia no meu quarto, o Espírito Santo me fez como espelho. Não para me condenar, mas para mostrar que eu estava sofrendo, porque eu estava sendo movido, porque Mamon estava exercendo controle sobre o meu coração. E ele disse: não, e naquele dia eu rendi graça, chorei, alegrei no Senhor. E disse: acabou, Satanás. Só que a gente não reconhece isso. É por isso que esse lugar de comunhão é tão importante, onde você vê Jesus. Amém? E ali eu pude ver como espelho o meu coração. Você vai ver que Zaqueu abre o coração. A graça abre o coração, sem esforço. Ela capacita a doar. Qual foi o mandamento que ele tinha? Nenhum. Regras não mudam ninguém, gente. Mas a vida de Deus em você te transforma. Então é se alimentar dessa de sorte que a fé vem pelo ouvir a pregação de continuar ouvindo, porque isso vai te deixar dependente dele, não de você mesmo. Esse é o problema. O fundamento para a fé é a palavra viva de Deus. Você vai ver, eu já vi um grande pregador falar sobre isso, e é uma verdade. As duas pessoas na Bíblia que tenham a fé, a grande fé, são gentias. O centurião e a Cirofenícia. Nenhum outro na Bíblia, nem Pedro, que andou por cima das águas. Eu fico chocante, porque Jesus disse: ô homem de pequena fé. E quando eu vi aquilo eu fiquei chocado. Eu digo: meu Deus, se isso é pequena fé. Porque ali não é sobre o tamanho da fé, é sobre a qualidade da fé. Eu já disse a você que a distância entre você e a vida abundante de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. E se eu dissesse que você está a um grão de mostarda para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Amém? Aleluia? Quem são as duas pessoas que Jesus elogiou a fé? Quem são? O centurião. Aí alguns vão dizer: não, porque ele compreendia o poder da autoridade. E a mulher Cirofenícia? Que ela na verdade negou até, ela tentou se passar porque ela não era. Porque quando ela chama Jesus filho de Davi, ela tentou ser, por isso que Jesus vem na raiz. E aí ela se rende e diz: não, minha filha está em casa. Ela insiste com o Senhor. Porque Deus não quer que você finja ser quem não é. Ele sabe quem você é, Ele quer que você apresente assim diante dele. Porque só Ele pode te mudar. Amém? Tem alguém comigo? E diga: esse é o caminho para a fé, a palavra viva de Deus. Aleluia! Eu não vou entrar nem muito nisso aqui, porque eu fico chocado. Cadê você? Aqui. A fé não é produto do esforço humano, é produto da entrega. Então vamos entender algo aqui. Quem foram as duas pessoas que Jesus falou de uma grande fé? Quem? O centurião e a mulher Cirofenícia. Eles eram o quê? Em comum. Gente, o que é que isso significa? Que não conheciam a lei mosaica. Não tinham regras. A fé se torna genuína. Uma pessoa que nunca foi de igreja nenhuma, religião nenhuma, quando se converte, você dá coloca ela no colo de Sara, que é a graça. O que é que vai acontecer com ela? A fé despanca. Puf.
Mas porque alguém que aprendeu tudo que é religião, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, quando vai aprender sobre Jesus, não. Eles só focaram em Jesus, só conheceram Jesus, a fé fez isso. Só conheciam Jesus. Não conheciam as tradições judaicas, não conheciam as regras, conheciam só Jesus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa. Aleluia. Eu queria ter mais tempo aqui hoje. 2 Coríntios capítulo 3. Agora eu vou começar a pregar, mas não dá mais tempo. O que você está ouvindo está deixando você mais dependente de Jesus ou de você mesmo? Se a fé vem pela palavra de Deus, como é que Abraão se tornou pai da fé, já que não tinha a palavra escrita e nem a pregação do evangelho? Ele tinha relacionamento com a palavra viva. O que é a palavra de Deus? Não é papel e tinta. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas é o Logos, papel e tinta. Só quando ela é revelada ao coração que ela se transforma na palavra de Deus. E ele recebeu a palavra viva. Ele tinha relacionamento com a palavra viva. Quem está comigo? Vamos entender isso melhor. A gente vive uma geração de teologia sem prática. As pessoas estão inchadas de informação sem revelação, sem vivência daquilo. Então, onde a graça de Deus vai operar? Não no esforço. Olha o esforço do homem. Tentar ser o que já é. No dia que você comer, vai ser como Deus. Ele já era. Disse Deus, façamos um homem na nossa, conforme a nossa. Ninguém prega sobre justiça própria na igreja. Ninguém prega contra isso. Mas a mãe de todos os pecados é a justiça própria, que é um ato de incredulidade. Se eu comer dessa árvore, eu vou ser como Deus, não vou precisar da existência de um Deus na minha vida. Eu dependo de mim mesmo. E aí está a queda. Primeiro, tinha que crer no que Deus disse. Ele desacreditou do que Deus disse e preferiu viver uma vida sem depender de Deus. Depende, se eu vou ser como Ele, automaticamente não preciso dele. Essa é a proposta. Se você é filho, transforme pedra em pão. O que Jesus disse? Eu não preciso transformar pedra em pão para provar nada para ninguém. Não preciso viver pela popularidade dos outros. Eu sei quem eu sou, não preciso postar para provar. Só preciso viver. Amém? Tira o teu alimento da pedra. Pão, transforma a pedra em pão. Tira o sustento da alimento da. Diga, na lei mosaica a pedra não tem alimento para nós. Filhos não se alimentam da pedra. Não preciso transformar a pedra em pão, tirar meu sustento de lá. O meu sustento vem de Jesus. Tem alguém comigo? Confiar na graça de Deus. Quer saber se você confia nela? Quando as pressões aumentam. Então Deus transformou o coração de Gideão, mostrando que a sua incapacidade era a sua força. Qual era a incapacidade dele? Não poder. Porque se ele pudesse, tanto é que lá na frente ele vai com 32 mil. Deus olhou para ele e disse: Gideão, tem muita gente. E olha que o exército, irmão, quando eu fui ler o texto, o exército que Gideão ia enfrentar, pastor Danilo, era uma coisa, era inumeroso como a areia do mar. Era muita gente, velho. Era muita gente. E você vai ver que ele faz algo tremendo. Quando vai no meio do caminho, manda os covardes voltar. Quem voltou? Quantos voltaram? 20 mil, não foi? Ficou 12. 22 mil voltou, ficou 10 mil. 22 mil voltam. Aí Deus disse: ainda tem muita gente. Você diz: não, mas Deus, a situação está difícil. Ele ainda está muito fácil. Vai ficar mais fácil ainda. Porque eu quero que você esgote suas forças. Você acostumou tanto a forçar, a usar a carne, a usar o seu esforço para tudo, que muitas vezes, uma vez Deus deu uma palavra para mim. Esse é o ano de 2019, vai ser um ano da abundância da graça e aquela coisa toda. E eu disse: meu Deus, e as coisas só piorando. Eu disse: meu Deus. E aí eu tinha recebido uma palavra: vou tirar teu coração de tudo que é abalável e colocar naquilo que é inabalável. Porque a gente não sabe onde está nosso coração, gente. E de repente eu vi sem chão, não tinha mais nem onde me apoiar. Aí Deus disse: agora sim, seu coração vai estar naquilo que é inabalável, é a minha palavra. Mas Deus só me deu uma promessa, e porque tudo piorou, porque tudo se acabou. Justamente eu te dei uma promessa, eu sabia que tu ia passar. O que é uma promessa dada por Deus? É Deus ir no teu futuro, ver o que tu vai passar, volta no presente e te dá uma palavra, porque é a capacidade de você viver aquilo para o futuro. É promessas do ponto de vista de Deus, amém? Ele vai lá, vem e te dá uma palavra, amém? E então o que é que ele me disse? Eu justamente dei a palavra para quando não tem onde se agarrar, tudo que você ia passar, você tinha minha palavra.
E deixa eu te dizer, seu pai pode ter mentido para você, qualquer pessoa, mas Deus não mente. Hebreus capítulo 6, até postei hoje, que o Espírito Santo me deu isso tão forte. Ele se ancora, sabe, a bondade de Deus é inexplicável, mas não está longe de experimentarmos. Está muito aquém da gente entender ela na sua plenitude, mas não está distante de nós no ponto de experiência, porque ela está para ser desfrutada, amém? Eu posso não entender, mas eu posso desfrutar, amém? É por isso que você não vive a paz que excede todo entendimento tentando entender. Você nunca vai viver a paz que excede todo entendimento enquanto buscar explicação, porque fé não se explica, se aplica. Mas eu posso viver a paz que vive todo entendimento a partir do momento que eu creio. Não entendo nada, mas uma paz, alguém dizendo, tá doendo, é mente mesmo agora. Tinha 32 mil, vai para a batalha, volta 22, só tem 10. Aí Deus diz assim, fala o seguinte, quem beber água de tal forma, volta, só fica que beber água dessa maneira. Aí ele pensou, vai voltar 1000, né? Vai ficar pelo menos 9. Quando ele disse, aí ele observa um pouco, quando chegou no lugar de beber água, só bebeu 300, meu irmão. Por quê? Porque Deus não quer resquício algum de justiça própria. Deus só quer que fiquem os que creem. O que é que isso simboliza na nossa vida? Que Ele está tirando tudo aquilo que apoiamos na nosso esforço e a nossa carne, para que fique só a fé genuína em Jesus, amém? E aí com 300, como é que vai ser? Deus disse, agora tá bom. Agora sim, todo mundo vai saber que foi eu que fiz. Agora sim ele vai saber que não foi a carne nem o braço que lhe sustentou. Não foi a conta bancária, não foi seu emprego, não foi sua empresa, não foi seu pai, não foi sua mãe. Foi a graça de Deus que é suficiente. Levanta tuas mãos bem alto e diga, a graça de Deus é suficiente. Ela não só me dá resultados, mas ela sustenta as águas enquanto a gente atravessa margens. Muitas vezes não tem a graça agindo, trazendo a manifestação do que você quer, mas está sustentando as águas que tu está passando, é o que importa. Senão tu já estava era morto, já estava era frito nessa situação. Aí Gideão está lá e Deus disse, Gideão, toca a trombeta. Só que a trombeta é um chifre de um animal que teve que morrer. Para tirar o chifre do animal, o animal teve que ser morto. Aponta para o sacrifício de Jesus. E o que é que ele faz? Como é que tu vai vencer? Tocando trombeta. A direção do Espírito, toca a trombeta. Mas antes disso, Deus dá um sonho ao inimigo, uma imagem. O inimigo via uma bola descendo do despenhadeiro e ficava enorme, e saía atropelando todo mundo. Aí Deus disse a Gideão, vai para perto do povo, manda alguém espiar lá e saber o que eles estão dizendo. Estava todo mundo dizendo entre si. O sonho. Deus põe um sonho na mente do inimigo, uma imagem errada. É por isso que o diabo sabe que tua imaginação tem poder. Todo dele está na tua mente, fazendo você se enxergar quem da obra consumada. Você é um perdedor, você é um coitado, você é uma vítima, as contas onde você paga. Aí qual é a sua imagem perfeita? Jesus, o que Ele fez por mim. É muito, mas eu não sou vítima, eu sou mais que vencedor. Eu não sou um coitado, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma graça abundante sobre a minha vida. José confiava na graça de Deus, eu preciso confiar nela. Não é meu currículo, é a graça de Deus. Sair para qualquer lugar, entendendo que tem favor, isso muda tudo. Eu acordo consciente, eu durmo consciente, eu falo, por estar consciente eu falo, eu ajo. Então isso é muito importante, estar consciente desse favor sobre a tua vida. Então Gideão, quando chega perto do inimigo, manda alguém espiar. Quando chega lá, os caras estão contando. Tu viste o sonho que a gente teve? Vem Gideão e vai estraçalhar todo mundo. Está vindo com um exército no meio. Está vindo com um exército como nunca se juntou com tal rei. Esse sonho, todo mundo começou a ficar com medo no coração. Meu irmão, quando está de madrugada aqui, Gideão, qual a direção, Deus? Vamos pegar pedra e rolar, vamos pegar metralhadora, vamos pegar... Não, Senhor, vai pegar uma trombeta e tocar. Muitas vezes Deus vai te dar palavras. Você vai tocar a trombeta. Assim diz o Senhor, amém? Oh, aleluia, eu sou filho amado. Toca a trombeta do cordeiro que foi morto para tirar o chifre. Jesus foi morto para dar autoridade sobre a tua boca. Morte e vida está no poder da língua. Morte e vida, você tem morte. Jesus morreu, ressuscitou para dar autoridade a você, para dar poder sobre a tua linguagem, amém? Por causa da morte e ressurreição dele, você tem autoridade sobre suas palavras. Então ele chegou diante do cume da montanha de madrugada e tocou a trombeta. Quando tocou, meu amigo, era a gente correndo para tudo que é lado. Estava vindo Gideão com um exército, com uma areia do mar. Escutaram o som de barulho, de pisadas. Era anjos para cima e para baixo, só tinha 300. Qual foi o esforço de Gideão? Se livrar do esforço. Qual o teu esforço? Para descansar. Fica de pé em nome de Jesus, vem o louvor. Olha para o teu vizinho e diga, você acha que está difícil. Diga, mas ainda está muito fácil.
Diga: quando você perder todas as suas forças, você vai estar no lugar favorável. Pastor, qual a minha qualificação para o meu milagre? A tua incapacidade. Tua incapacidade hoje é a qualificação para o seu milagre. Não resta mais nada a fazer. Está no lugar certo. Porque só tem para onde olhar. Igual a segunda de Crônicas, aquele cara, Josafá. Contra essa multidão não há o que fazer. Deus disse: oh, coisa boa. Só tenho para onde olhar, Senhor, mas meus olhos vão estar em você. Isso é tudo que eu queria. Que você se livrasse do seu esforço, do seu aparato, e só olhasse para mim. Agora você vai ver o que é força, viu? Agora você vai ver o que é força. Minhas armas são diferentes. Você está pensando que vai enfrentar com espada e com escudo? Não, a batalha é minha. Como é que eu vou enfrentar? Adorando. Pega no ombro de alguém e diga: ei, nós não vamos baixar a cabeça diante dos inimigos. Nós vamos passar pelo que for, mas é em alta voz, dizendo: ei, Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, glorificando a sua recete, a sua maravilhosa graça. Um povo que conhece a graça cantará a sua graça. Não vai andar, meu Deus, não. Vai acordar de manhã e dizer: pera, tira os armados, tira toda a justiça própria, tira todo o esforço, tira todas as armas naturais. Nós vamos entrar nessa... Estou pregando debaixo da unção do Espírito Santo essa noite. Vamos tirar tudo que é parado de força e de justiça própria. Tira a armadura de Saul. Tira essa porcaria humana. Porque agora eu vou usar as armas do Senhor Todo-Poderoso. Oh, confissão de fé, oração em línguas, adoração, rendição de graças, agradecimento. Tira os armados da frente, porque não é com essas armas não é com guerreiro, não é com espada. É como Davi disse: o Senhor salva não com lança e com escudo. Todo Israel vai saber que Deus salva não com espada e com lança. Ele entra com roupa do pastor, porque sabia que a batalha pertencia ao Senhor. Que presença do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para você: se livre da armadura de Saul. Vai ficar pesado com ela. Mas é o método. Eu aprendi com um coach, aprendi com não sei quem. Aí você vai para o método. Aí engessa a armadura dos outros. Não. A gente vai aprender com as pessoas, vai se edificar na fé, na experiência dos outros. Mas as armas que Deus te dá é tua. E muitas vezes a arma que Deus vai te dar é ficar calado, não fala nada. E eu vou te justificar. Me entre atuvo rimasse caro si briandarás. Trivios te queblavasi. E entre plafasutro monose tremevarate vasutro mosi. Trianto torsi camandetrane. E entre moto somro te manatra sotro yastra. Isaías 61:7. Em lugar da sua antiga vergonha, vocês terão dupla recompensa. Em lugar da desonra e da repreensão, o seu povo se alegrará na sua porção. Portanto, na sua terra, eles possuirão o dobro do que haviam perdido. E alegria eterna terão. Oh, meu Deus. Tem algo em dobro para acontecer. Tira os armados. E o que é que a gente vai fazer? Cantar a bondade de Deus. É o fogo no me queima, é essa mesmo. E é lindo isso, por quê? Porque eles começaram a dizer: a sua recete, que é graça, quer dizer bondade, dura para sempre. Louvai o Senhor porque Ele é bom, e a sua graça dura para sempre. Louvai o Senhor. E ao passo que cantavam, e ao passo que adoravam, ei, nós vamos passar por qualquer situação em alta voz, gente. Como um povo de uma nova aliança, Juninho. Como um povo que conhece o Senhor. Davi conhecia tanta aliança que estava, que ele disse: quem é esse circunciso para desafiar o Deus vivo? Quem é esse sem aliança? Ei, estamos debaixo de uma aliança superior. Parece que a gente está vivendo a quem? Não, nossa resposta é fé. Que diremos, pô, diante dessas coisas? Paulo disse: quem conhece a graça de Deus vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nem morte eu estou certo, eu não estou sentindo o que eu estou sentindo, é o contrário. Mas as minhas convicções dizem o seguinte: que nem morte, nem peste, nem fome, nem nudez, nem altura, nem perseguição, nada, 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 nada.
Porque as minhas leves aflições estão contribuindo para um peso de glória maior. Você vai sair mais forte, mais pesado de glória. Suas palavras vão ser cheias de autoridade. Porque agora você experimenta a bondade de Deus. A bondade de Deus não tem como explicar, mas não está longe de ser experimentada. Oh, meu Deus!